E nesses casos, por exemplo, Minas Gerais contribui para o mundo inteiro, dando com os casos mais importantes. O Uve Brant Aleixo começou em 1952, aí 54, 56, 58 e foi para ir à frente, do qual eu conheci, né, o Uve, no final de 1970, e eu tive a grata satisfação de conhecê-lo, e nós fazíamos aquelas, em 1974, 75, aquelas tertúlias de fim de semana, né? E eu achava muito interessante porque eu era o mais novo, então eu ficava mais ligado no ouvir do que em falar alguma coisa. Em 1976 aconteceu um dos casos mais emblemáticos da ufologia brasileira e mundial. Foi o caso Hermínio Bianca, que andou tirando audiência de emissoras famosas aí, sabe? Então, eu passei a investigar paralelamente, lógico, com todo cuidado, porque aqui num terreno que só quem sabia mesmo podia pisar, né? Mas eu fui encontrando detalhes no caso. A história se resume mais ou menos no seguinte. Era um casal comum, uma vendedora de enciclopédia Barça, com um grau de estudo muito baixo, era terceiro ano primário na época, mas era uma pessoa muito articulada, falava muito bem, sabia vender, tinha o dom, né? E o marido dela era um pastor de uma igreja, se não me engano, de Jeová, né? E eles estavam vindo para Belo Horizonte vender um carro que se assemelhava mais ao carro daquele desenho animado do Rabugento. Tanto que o assoalho não entrava ar e tudo, entrava fumaça. E eles falaram na entrada de Matias Barbosa, estacionaram ali, o Hermínio falou assim, Bianca, vamos parar um pouco porque está entrando muita fumaça aqui, eu estou muito cansado, querendo dormir. E eles estavam no mês de janeiro, né? Se não me engano foi final de janeiro, uma coisa assim, que chovia muito, né? Aqueles temporais, limpava a atmosfera, ficava uma beleza o céu, né? E a Bianca pegou e falou, olha, então eu vou descer o banco para trás, né? Acendeu um cigarro, porque ela fumava na época, ficou olhando a coisa do carmanguê, aquele vidro meio ovalado, né? Ela ficou fumando, era do Hermínio roncando lá. Ela ficou olhando para o céu e tudo, e falou assim, gente, olha que estrelas bonitas, né? Tá muito brilhosas. Até que ela olhou numa direção e falou assim, eu não sabia que em Minas Gerais o pessoal soltava balão, igual no Rio, não. E aquilo que ela achou que era um balão começou a se aproximar do carro, fazendo uma espécie de zigue-zague e descendo, né? Até que acendeu em cima do carro. Né? E aí o carro começou a tremer, a Hermínia acordou apavorado, ela gritando, e aquela coisa sugou o carro para dentro da nave. Era uma nave de 2 pavimentos inicialmente, onde ela viu 2 seres andando no segundo pavimento, descendo a uma escada, e chegando ao carro, tentando tirá-los de dentro do carro e tudo, mostrando que não eram agressivos e tudo. Com muito custo eles saíram, né? O Hermínio com aquela briga de sempre, com a Bíblia na mão e tudo. Isso é coisa de Satanás, nós não somos espiões, nós não somos... Achando que era coisa daqui mesmo, de um outro país, né? Então, eu não sei até se tem a imagem aí. Tá, a gente está vendo imagens aí. O casal é aquele típico ali mesmo, ó, Agora, o Carran, para que vocês tenham uma ideia, é aquilo que eu sempre falo. Depois que eles maquiaram os ETs, os norte-americanos colocaram na cabeça dos brasileiros e do mundo inteiro, né? Que se o sujeito não for cabeçudo, tiver aqueles olhos, for grey e for baixinho, não é ET. Esse tipo de gente aí, ó, pode estar andando no meio da gente tranquilamente, nós não vamos perceber. Uhum. Para quem está só nos ouvindo, a descrição de um dos ETs, né, de que eles viram, o retrato falado, é exatamente um humano, como todos nós, assim, é uma pessoa completamente comum, normal, como todos nós, né? Então, aliás, é a primeira vez que eu vejo, inclusive, né, essa representação de um ET ser... Que sai do estereótipo, como o Albert disse, nessa coisa né? Pois é, o que ocorre é o seguinte, da década de 30, 40, 50, 60, 70 até 85, os ETs eram muito parecidos com a gente. Eles diferenciavam pelo tamanho, pela altura, pela maneira de agir e tudo, mas os olhos, a boca, o rosto, tudo muito parecido com a gente. De repente,
De 1990 para cá, os ETs mudaram de termo. Tá? Cara, aquele ser absurdo, parecendo uma lagartixa, né? Na roça se chama até de taruíra. Esse retrato foi o retrato falado deles, né? Que o casal deu na época. Exatamente. E a Bianca era muito detalhista, e o rapaz que fez o desenho também, muito bom. Então ele retratou exatamente como era Carrã. E aí entra aquela outra parte que... Ele tinha um nome? Carrã? Carrã. Carrã? Carrã. Tanto que dentro da nave, quando eles foram para o primeiro contato, eles foram levados para uma sala. E essa sala tinha um painel cheio de botões e tudo, uma espécie de visores, né, como se fossem mini televisões. E eles sentaram ali, eles começaram a ligar um monte de coisa no braço deles, né? Botaram um capacete neles e começaram a modular. A Bianca falava que ela ouvia uma espécie de zunido, como se estivesse sintonizando um rádio. Né? E ela ficou ali tranquila, né? Que ela viu e falou, se pudesse fazer alguma coisa que a gente tinha feito, né? Ela tinha um raciocínio muito diretivo, muito lógico. Já o Hermínio não, o Hermínio é o contrário, né? O Hermínio estava se debatendo ali religiosamente, né? Então, de repente, ela ouve uma voz assim, olá, eu sou Carrã. Ela pegou, ficou olhando para um lado e para o outro, aí falou assim, consegui sintonizar. Começaram ali um diálogo, entendeu? Uma coisa muito comprida, e ela falava assim, ó, quando eu conversava com o Carrã, o Hermínio não ouvia. Quando o Hermínio conversava com o Carrã, eu não ouvia. Mas eu sabia mais ou menos pelas palavras do Hermínio, quem que vocês pensam que são, sabe? Isso não é coisa de Deus, sabe? Está escrito aqui e tal. E começava, né? E o ser confundido, né? Com tanta coisa, né? Ele falou assim, olha, primeiramente vamos colocar as coisas em ordem. Que livro é esse? Você não conhece a Bíblia? Ele falou assim, já ouvi comentários, mas não conheço. E foi então que ele começou a travar aquelas coisas que talvez nem vale a pena mencionar aqui, porque vai entrar em debate religioso, né? Não é nem a nossa história aqui. Mas é igual eu falei para você, se as pessoas quiserem saber mais detalhes, né? Tem um site no YouTube ali que fala direitinho a história desde o começo ao fim. Mas o que ele conversou com ela? Olha, primeiramente ela perguntou de onde vocês são. Ela falou assim, nós somos de um planeta chamado Clermer. Clermer? Clermer. E ela com pouco ou nenhum conhecimento astronômico, né? Ela falou assim, onde fica isso? Ele falou, fica muito difícil de localizar aqui, tá entendendo? Mas você pode estar certo que é bem distante de onde nós estamos agora. Até houve um debate científico aí, porque a Bianca talvez tenha sido a primeira pessoa a falar sobre buracos negros. Tá entendendo? Foi que, quando num programa do Flávio Cavalcante, foi perguntado a ela por um cientista que era absolutamente impossível eles chegarem até aqui pela distância, parará, essas coisas. Ela falou assim, olha, você me desculpe, mas ele está me falando que não é não. Eles viajam por canais escuros onde o tempo e o espaço não existe. Buraco negro. Aí então o camarada falou assim, eles estão falando com a senhora agora? Eu falei, então. Eles falam comigo aqui, ó. Aí então o estúdio começou a rir, o Flávio Cavalcante falou assim, ó, nossos comerciais, por favor, tirou já do ar. Falei, Bianca, você não me falou sobre isso? Ninguém me perguntou, né? Aí ela foi dando mais substância ao caso quando ela brincou lá dentro do estúdio e falou assim, vocês são muito céticos nas coisas, se vocês olharem aqui fora, eles estão lá, ó, em cima da antena da Urca, da Tupi, eles estão rodando ali uma bolinha vermelha, entendeu? Aí a equipe técnica correu toda lá para fora, né? E nós temos tudo documentado, sabe? Legal. Nós não, quem tem é o UVIO, né? O Uvo Brant Aleixo, que infelizmente eu não sei onde está o arquivo dele. Mas ele pegou e falou assim, olha, corremos lá para fora, olhamos, realmente tinha um objeto estranho rodando a antena da Tupi, né? Só que naquela época, a pobreza da época da emissora, né? Do sistema de transmissão, era muito pequeno. Eles só tinham um equipamento de gravação que eles empurraram lá para fora num carrinho, né? E conseguiram filmar em preto e branco, mas a coisa estava lá. Então, quer dizer, aí os astrônomos e astrofísicos que faziam parte do programa, muitos tiraram o time de campo
E outros não quiseram mais falar a respeito. Eu adiantei um pouquinho, mas antes dela ter falado sobre buracos negros, teve uma reunião na casa dela. Ela morava num apartamento, se não me engano, no edifício Santos Dumont, ali, é Padre Eustáquio, né? E eles estavam, uma turma reunida na casa dela e tudo. De repente, ela ouve um zumbido e começou a falar aí dentro: o que foi? O que foi? Oi? Aí chegou lá na sala: vocês me chamaram? Eu falei: não, não chamamos não. Aí o pessoal, todo mundo olhou um pro outro, foi saber que tá, né? Aí de repente ela foi lá pra dentro, voltou de novo, falou: vocês estão brincando comigo, né? Ela falou: não, Bianca, nós não chamamos não. Aí ela ouve a voz: sou eu, o Carran. Ela tomou um susto: ó, é Carran falando aqui comigo. De alguma forma ele deve ter colocado alguma coisa nela, né? Uhum. E naquela época pra gente era inadmissível você falar de um chip, sabe, no início dos anos 80. Então, ela pegou e falou abertamente, falou que o pessoal perguntou se poderia levar um repórter ou um pesquisador para poder. E ele negou, assim, de pronto ele falou: não tem menor condição. Vocês vão estar de frente a uma coisa que pode prejudicar vocês no futuro. Aliás, é uma das coisas que eu falo muito nas minhas palestras. Que me perguntam, não, se eu estivesse dentro de uma nave e conseguisse alguma coisa, trazer alguma coisa, ou surrupiar, né? Uhum. Alguma coisa para provar, eu falei: não faria isso. Mas no caso voltando ao caso da coisa, eu falei assim: não, ele não aceita. Então nós podemos fazer uma lista de perguntas, ele responde, aí sim, né? Ela pegou, levou um papel cheio de coisa, e ela falou que esse contato foi o último contato. Ele não falou para ela imediatamente, mas quando ela esteve lá, ele falou que era o último contato deles. Que ele não iria voltar mais aqui, porque a distância era muito grande, e ele tinha outros lugares para fazer visitas. E o universo, a Via Láctea, era muito grande, entendeu? E nós estávamos numa posição, como se fosse assim, na periferia da galáxia, na área menos povoada. Então, nesse caso, ele falou: caramba, mas não pode, você tem que voltar mais aqui. Ele falou: posso talvez um dia voltar, mas sem nenhuma promessa. E ele era muito seco quando ele falava assim, né? E foi quando, antes dela entrar em contato com o Carran, né, eles ficaram numa estrada de terra, um lugar assim ermo, bem deserto, né? Ela e o marido dela. De repente, a Bianca falou: Hermínio, eu estou começando a ficar com medo. Porque você já percebeu, não tem luz, não tem nada aqui, nós estamos num lugar afastado. A cidade mais próxima aqui está praticamente a 40 quilômetros, né? E foi quando ela desceu do carro para fumar, né? E de repente ela percebeu uma pessoa vindo na direção deles. Ela pensou: se for ladrão, não tem jeito nem de correr, né? Se a pessoa mal intencionada, nós estamos lascados. E aquela pessoa veio e se aproximou deles e falou: se eu sou o Zir. Entendeu? Aliás, eu tenho um amigo meu que está na Inglaterra, eu até mandar um abraço para ele, Luiz Formigueri, está lá assistindo a gente agora. Então, ele está em Bournemouth, acho que é isso, não sei pronunciar mesmo, Bournemouth, acho que é isso aí. Então, esse Formigueri, ele conviveu muito com esse casal, entendeu? E ele teria, se tem uma pessoa que poderia falar da intimidade do casal, sabe, com relação ao caso, é esse cidadão. Bom, a Bianca veio, aproximou, aquele sujeito aproximou dela e falou assim: olha, estou aqui para levar vocês ao encontro. Levou ela até Carran, encontraram na estrada, não entraram na nave, né? E o Hermínio, assim, assustado, né? Perguntando para ele: mas por que você não vai voltar mais? Olha só. Ele achou até estranho com um cara que era arredio a ele, né? Isso tudo depois do acontecido, né? Isso foi na hora que o Carran estava indo embora. Estava indo embora, mas na hora que ele estava indo embora, ele ainda deixou um detalhe. Ele falou assim: olha, o Hermínio falou assim: eu posso tirar algumas fotos? Ele falou assim: só você tome cuidado, mantenha essa distância, e na hora que a nave estiver levantando, sabe, que ela ficar, vamos dizer, roxa, né, carmim, né? Aí sim você pode tirar algumas fotos. A máquina do Hermínio era que era
preciosidade, era uma xereta da Kodak, aquela que você colocava, você comprava o flash. Que sacanagem. Pois é, o flash era aqueles flash de 4 peças, pum, 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 né? Ele tirou várias fotos, né? E aquelas fotos ficaram durante muito tempo no negativo, julgadas, entendeu? Do berço da filha mais nova deles, até que o Alberto do Carmo esteve lá, pegou aquilo ali e começou a analisar as fotos e tirando conclusões que aquelas fotos jamais poderiam ter sido falsificadas, né? O Hermínio, tanto que não deu no dia que eu falei assim, eu pensei que esse trem estava queimado, porque você vê só um borrão, o carminho, outra coisa meio amarelada, não sei o quê, denunciando o levantamento do OVNI. E de repente as cercas que estavam aqui refletiam de forma absolutamente inversa. Então aquilo ali criou uma série de polêmica, né, em cima do caso do casal. Certo é que, finalizando, porque esse caso é muito, muito comprido, ela foi abandonada. Nós ainda temos uns 15 minutos aí ainda, Albert. Tá, tudo bem. nós ainda temos tempo aqui para contar esse caso. Eu pensei que o pessoal tinha alguma pergunta e tal. Tem pergunta aí? O pessoal tá curioso aqui acompanhando o caso. Tem alguns gaiatos fazendo algumas perguntinhas aqui. Deixa eu pegar uma aqui mais cedo, ó. Boa tarde, Radiocast. Esse Carran, ele comunicava com a Bianca como o ser do filme K-Pax, O Caminho da Luz? É a dúvida do Felipe Jequim. Vocês assistiram? Não, eu não assisti esse filme. Acho que era com o cara do... Vou lembrar o nome do ator aqui. Não. Kevin Space. K-Pax. Vamos descobrir se era similar essa forma de comunicação. Tem um áudio aqui. Deixa eu habilitar o áudio para a gente ouvir. Fernandinha, Tonton, boa tarde. É o Vlad aqui do Dourado. Uma pergunta ao Albert. Albert, é uma curiosidade a qual eu tenho. Quando em 82 eu fazia FUMA, a gente participou da Sociedade Mineira de Ufologia. A gente tinha os debates, digamos aí, a baldinha, aquelas coisas né? E havia uma teoria na época, a gente conversava sobre os protetores do universo, né? Os que tomavam conta das galáxias para que os ETs os mais agressivos não pegassem os seres humanos para fazer experiência. Isso realmente acontece, realmente tem. Há uma teoria sobre isso? Ou alguma relação em ter os guardiões das galáxias, como dizem? Boa, Vlad, um abraço para você. Olha, eu posso dizer para você o seguinte, na minha opinião, isso é tudo mentira, tudo bobagem, tudo coisa criada na cabeça das pessoas. Naquela época nós tínhamos um final da época do hipismo, em que vários criavam aquelas comunidades afastadas e tudo e tal, para fazer contatos até com alienígenas. E criou-se então aquela situação que fosse, poxa, mas eles têm muita gente reclamando dos maus tratos. Pessoas são machucadas, pessoas são levadas contra a vontade, pessoas são machucadas, sabe? E quando voltam realmente com um trauma psicológico muito grande. Se não for o trauma físico, tem o trauma psicológico também. Então, o que acontece? Nós não acreditamos que seja... mas aí criaram imediatamente o grupo dos anjinhos celestes. Sabe, que eram aqueles que poderiam estar interferindo na hora que precisasse. Só que essa hora nunca chegou, entendeu? E criou-se comunidades rurais aí, fechadas, inclusive com cunho financeiro, sabe, baixo, roubando as pessoas, sabe? Não gosto nem de entrar nessa área, não. Mas que não foram então, essa coisa de anjinhos celestes, de coisa, eu não acredito. Eu acredito na ufologia da forma que ela se manifesta e não da forma que eu queria que fosse. Eu queria que fosse igual o Capitão Kirk, igual você pegar o Spock, pegasse ali Klingons, Romulanos e tal, não sei o quê, mas não é assim. Sabe? A coisa não funciona dessa forma. E do jeito que a ufologia está hoje, com esse papo furado de reptilianos, arcturianos, sabe... Enfim, uma série de seres criados pelo imaginário dessas pessoas, dizendo que essas pessoas estão aqui. Aliás, o ser humano não existe, né? Tudo que foi feito aqui até hoje foi feito por eles.
Aliás, vocês estão falando nessa emissora aqui hoje, aliás, que eu acompanho, acho que a 98 é aquela Del Rey antiga, né? Exatamente. Pois é, eu acompanho a Del Rey desde aquela época, a quadrifônico Del Rey e tal, não sei. Então, quer dizer, eu acompanho essa emissora há muito tempo. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte, tudo é colocado como se fosse coisa deles, e não nossa. A verificação da raça humana é uma coisa terrível. Eles podem tudo, nós não podemos nada. Tem nego aí, isso eu te falo que isso é verdade. Eu tenho 2 casos que tem uma pessoa que, se ela se gaba, fala assim, olha, se um dia eu perder um braço, um extraterrestre amputar esse braço, eu vou me sentir satisfeito. Eu falei, mas por quê, rapaz? Ficou doido? Foi tirado por um extraterrestre. Que isso? A que ponto, sabe? Isso é uma palestra que eu fiz aqui no Instituto de Educação. Então, era uma época de grandes palestras que eu fazia em Belo Horizonte. Então, eu ficava assustado com as coisas que eu ouvia e via. E no caso da Bianca e do Hermínio, ele teve um fechamento assim, muito ruim. Sabe? Porque o Hermínio parece que, segundo o que a Bianca conta, ou contava, né, porque era falecida, ele ensinou uma técnica para ela de saída do corpo. Carrã. E ela ensinaria essa técnica para as pessoas automaticamente teriam que pagar por isso, né? E essa técnica teria como função básica fazer com que o ser humano, o cérebro humano começasse a expandir. Sabe? Que nós usamos muito pouco da nossa capacidade. Então, com esse método, talvez o cérebro começasse como é que se diz, a mandar sangue para lugares que ainda não estavam sendo irrigados, e ali a pessoa ia tomando um grau de consciência maior. A ideia era assim, a pessoa fazia aqueles exercícios e de repente ela se via fora do corpo. Eu achava que era uma piada, né? Até o dia que eu fiz, vendo? Eu devo ter sido o primeiro cara a falar um palavrão espacial. Porque eu não esperava o que aconteceu. Eu estava dentro da sala com ela ali eles tinham uma sala onde eles faziam esses testes, na Goitacás de 71. Então eu estava na sala, a Bianca, foi num sábado, a Bianca falou assim, deita aí. Eu deitei. Ou se se sentir mais confortável, fique encostado na parede. Né? Ele começou a me dar uma série de exercícios que faziam Respiração não? Tinha respiração também, porém é uma coisa coisa mental que você ficava imaginando, números indo e vindo. Entendi. E tal. Rapaz, eu fui fazendo aquele troço. Nada. De repente, eu apago e me vejo sentado, me vejo lá de cima, ela lá embaixo sentada do meu lado e eu deitado. Então aquilo, sabe, isso eu estou te falando, que eu poderia, se eu estivesse com ela, eu não ia contar uma coisa dessa aqui, né? Comprometer minha imagem. Mas isso aconteceu mesmo. E o mais interessante, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para o lado, eu vi a divisão da sala. Eu estava na sala de dentro, aqui tinha a antessala, e o corredor, de onde saiu a Tânia com uma pasta abraçada aqui, um vestido branco, não sei se era branco de bolinha azul, ou era todo azul de bolinha branca. Eu sei que eu vi. Eu olhei aquilo ali e falei, gente. Aí a Bianca, a Tânia foi e bateu na porta forte, como se eu estivesse caindo, se eu estivesse caindo, Especou. sabe? Foi a hora que eu falei o palavrão, né? Então, eu acordei com aquele susto, a Bianca falou, o que foi, Alfredo? Você conseguiu? Eu falei, consegui. Ele falou assim, vê se a Tânia tá com essa roupa assim, assim, assim. E de fato, estava. Tava. Caramba. Então, quer dizer, essa foi uma experiência que essa pessoa falasse, não, eu vivi essa experiência. Entendeu? E isso é uma experiência que ela aprendeu com Carrã. Segundo ela, foi Carrã que ensinou para ela. E qual foi o fim dela? Qual foi ele foi embora? Ele abandonou e daí para frente ela, não sei se começou a inventar umas coisinhas, sabe? Isso vai começando a tirar a credibilidade do caso. Eu sei que ela se mudou para Brasília, ela se separou do marido, claro. E tanto que nesse negócio que eu coloquei, nesse link aí que eu falei... E nesse meio tempo, Albert, o Hermínio falava alguma coisa? Ele dava alguma entrevista, depoimento, ou era só a Bianca? Olha, é só ela que dava a maioria das vezes. Ele só ficava assim no complemento. Entendi.
sabe? Quando enviavam alguma coisa assim, enfiavam alguma coisa como religião, aí o Hermínio ia e falava. Né? Entendi. Mas ele foi questionado várias vezes, né? Mas eu não quero, vou dar só uma fala do que aconteceu com relação a isso. Foi quando o Hermínio perguntou ao Carrã, e Satanás? Você conhece Satanás? Eles olharam um para o outro assim, não. Quem é esse? Aí o Hermínio falou, tá vendo? Vocês não conhecem nada, vocês não sabem de nada. Fica aí, Satanás é a raiz do mal e tal, não sei o quê. Ele falou assim, não. Nós não vemos, não enxergamos a coisa dessa forma. O mal está dentro de você. Entendeu? O mal é reflexo daquilo que você deseja de ruim aos outros. Não existe essa figura. Essa figura ninguém pode dominar, sabe? Ah, mas como é que vocês cultuam Deus no seu planeta? Aí a Bianca perguntou, né? Aí ele falou assim, olha, nós cultuamos Deus como o índio do seu planeta cultua. Sabe? É pela natureza. Tudo que você vê criado ao seu redor foi criado por um ser superior. Aquilo não nasce do nada. Sabe? Se existe um sol, existe planetas girando em volta. O sol é o regente. Se existe uma colmeia, tem ali uma abelha rainha. Sabe? Tudo segue uma hierarquia. O universo funciona dessa forma. E Deus é o grande maestro disso tudo. Entendeu? Você não precisa... Deus é passado, presente e futuro. Você não precisa ficar preocupado com as coisas. Ele sabe de tudo, ele é o sabedor. Então foi foi a palavra final dele a respeito de religião. Aí, sabe, entra aquela série de perguntas, de Adão e Eva, e não sei o que, tá, aí, você vê que não, né? E me conta aqui uma coisa, Albert, pra gente fechar, então, encerrar esse caso. Eles continuaram vivendo a vida deles... Eles se separaram. Nunca mais ouvi notícias de Carrã? Não. Ou de nenhum outro aí, um caso como esse, né, de contato tão você vê que o caso é tão direto? Extenso, você vê que o caso é tão extenso que a gente deixa passar uma série de coisas. Né? Mas é assim mesmo. Você vê, ela foi indicada por Carrã um lugar que ela poderia adquirir um terreno, que é aqui na Serra do Cipó, um lugar chamado Vargem Grande, né? Onde tem um dos casos mais capciosos da ufologia, que é o caso da Ermelindo, que chegou a lutar corpo a corpo com extraterrestre. Entendeu? Então, ali, pouco acima da Vargem Grande, tinha o sítio da Bianca, que na verdade era um terreno. Entendeu? E o mais interessante é que naquele terreno só tinha uma casinha assim, vamos dizer, 5x5. Sabe? Onde guardava essas coisas, tinha um fogão, uma coisa assim e tal. Era um abrigo, né? Se fosse no caso de chuva, por exemplo. Era um lugar absolutamente pobre. Então, o Carrã indicou ela para comprar esse terreno, nesse lugar e tudo. E ela comprou e ali várias pessoas tiveram, repórteres, vieram gente de tudo quanto é parte do Brasil, até do mundo, para acompanhar o caso Hermínio e Bianca. E ela surpreendia, só para você ter uma ideia, olha, vou contar uma coisa aqui, agora que isso é fato e pode ser investigado. Teve um dia que ela estava andando igual uma desesperada à noite, para um lado e para o outro, a gente estava aquele friozinho de junho, né? Ali sentado e tal, em volta de fogueiras e tal. Aí o Alberto não aguentou e falou assim, ô Bianca, você está me incomodando andando para um lado e para o outro, o que está acontecendo? O que vai acontecer? O que é? O Alberto era muito isso, né? Ah, Alberto, eu não sei, eu estou aqui pensando, não sei se eu falo, se eu não falo, mas senta aí, mulher, fala logo. Aí nós começamos a forçar um pouco a barra, vou contar um negócio para vocês aqui. Carrã falou que está chegando um povo novo aqui na Terra. Vou contar um negócio para vocês aqui. Carrã falou que está chegando um povo novo aqui na Terra. E eles estão muito interessados na nossa aviação. Eles não conseguem admitir nem de longe como nós conseguimos tirar uma coisa tão pesada do chão, levar aquele tanto de gente dentro para lá e para cá e ter um mínimo minúsculo de acidente. E ele pegou e falou que eles vão levar 3 aeronaves nossas. Né? Foi ela falar isso aí, sumiu o avião do Pedro Valentrich, na Austrália, sumiu um na Argentina, e o mais interessante, que é um caso que eu estou às voltas com ele até hoje,
que é o caso das 5 geógrafos que desapareceram no avião da Votec. Entendeu? Que até hoje não deram sinal de vida. Olha aí. Segundo, eu tive contato com a última gravação da aeronave para com a torre, foi que o piloto estava assim, meio desesperado. Isso era de dia, hein? Dia sol claro. Ó, nós estamos para ter um troço aproximando da gente, que nós não sabemos o que, que é. E você viu os gritos das meninas apavoradas lá dentro do avião. Entendeu? E de repente... Desapareceu. Desapareceram. Isso é um segundo caso. É muito caso, gente. E olha, eu vou te contar. É muito caso. A Marinha tentou julgar no mar, o Exército tentou... Ninguém Nada. até hoje, com toda a tecnologia que nós temos, conseguimos saber onde está o avião da Votec. Albert tem que voltar, né, Fernando? O Albert vai ter que voltar para nos contar essa história sobre esses desaparecimentos do avião. É a segunda parte. Fica o convite aqui semana que vem, você e Paulo Werner aí, contando esse caso pra gente, Albert. Se ele não subir no telhado de novo, faz essas Se ele não bobagens. subir no telhado de novo, e se ele estiver nos assistindo, Paulo, semana que vem você vem com o Albert aqui para vocês contarem esses casos, desses desaparecimentos de aviões aí, porque já é a segunda parte dessa história de hoje. Tá igual novela. Acompanhe os próximos capítulos na terça-feira que vem.